sensitivity. Nevertheless, I do know that he has a thought or two that he could add, and he would wish to add, after the printing of the book. Since that could help us to fill in some gaps in our own grasp of the matter, we could encroach upon his own decision. And therefore, Mr. President, may I seek your permission to request Dr. Miguel Reis to make his short presentation viva voce to this gathering. He may be speaking Portuguese, but the English translation text will be available to you as he reads. May I request Dr. Reis to take the floor. Thank you. Thank you, Mr. President. Minhas senhoras e meus senhores, porque eu sou advogado, sou jurista, tenho o hábito do rigor, o meu inglês não é tão perfeito que me permita dizer aquilo que quero dizer em língua inglesa, por isso vou falar em português. Permitam-me que aproveite a oportunidade do lançamento deste livro para clarificar algumas questões que o mesmo não aborda e que talvez tenhamos que adiantar em futuras edições. Este livro é essencialmente um livro técnico que trata de questões técnico-jurídicas. É, aliás, um livro com alguns anos, já a primeira edição é uma edição eletrónica, publicada na editora Smashwords nos Estados Unidos e está disponível na internet. As leis são sempre influenciadas por visões políticas, razão pela qual não podíamos deixar de enquadrar algumas questões tratadas no livro com a recordação de factos históricos recentes que influenciaram, sem dúvida, as soluções legais. A libertação dos territórios portugueses na Índia ocorreu há 52 anos, tempo muito curto em comparação com os 515 anos de relações entre portugueses e indianos. O processo de independência das antigas colónias portuguesas de Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique começou aqui, em Goa e na Índia, com o movimento dos não-aliados e a fortíssima influência desse homem notável que foi Pandit Nehru. As independências ocorreram 14 anos depois, em 1975, precisamente há 38 anos. Penso que todos os povos de língua portuguesa têm que agradecer isso à iniciativa dos indianos. É muito interessante verificar que a República da Índia teve a sabedoria de conceder a cidadania indiana aos cidadãos nascidos nos antigos territórios portugueses imediatamente após a libertação, mais precisamente em 1962. Mas não é menos interessante o facto de, em 1975, as novas autoridades democráticas portuguesas terem conferido direitos especiais aos descendentes das pessoas nascidas nos territórios do antigo Estado da Índia, Goa, Damão, Diu, Daradra e Nagar-Haveli, residentes nessas antigas colónias africanas antes da independência. Os descendentes dos nascidos nos territórios portugueses da Índia até à terceira geração mantiveram a nacionalidade portuguesa, exceto se no prazo de 2 anos declarassem que não queriam ser portugueses. O tratamento da questão da nacionalidade portuguesa no quadro da descolonização operada em 1975 teve uma grande influência na formatação de um novo regime que tem a sua raiz na Constituição Democrática de 1976 e que foi plasmado na Lei da Nacionalidade Portuguesa de 1981. Depois da descolonização, Portugal apresentou a sua candidatura à então Comunidade Económica Europeia, CEE, em 1977. A Lei da Nacionalidade Portuguesa, de 1981,
foi aprovada quando estava em curso esse projeto de integração na União Europeia, que se consumou em 1 de janeiro de 1986, depois da assinatura de um acordo de pré-adesão em dezembro de 1980. Portugal passou a aceitar incondicionalmente a plurinacionalidade dos seus cidadãos numa vocação de comunidade em diáspora. Até 1981, Portugal tinha uma posição idêntica à da Índia, isto é, não aceitar a plurinacionalidade. A Constituição de 1976 garante a todos os cidadãos a mesma dignidade social e igualdade perante a lei, estabelecendo que ninguém pode ser beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Relativamente aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, diz a Constituição que eles gozam da proteção do Estado para o exercício dos direitos e estão sujeitos aos deveres que não sejam incompatíveis com a sua ausência do país. Relevam neste plano a isenção de obrigações militares, a redução do peso dos seus votos nas eleições para o Parlamento, porque o número de deputados representativos dos residentes no estrangeiro não assenta na mesma proporcionalidade dos que representam os residentes no país. Na realidade, nós somos todos iguais, mas há uns que são mais iguais do que outros. Os mais iguais do que outros são os que residem no continente. Os portugueses que residem no exterior, os residentes do estrangeiro, estão isentos de serviço militar, eles estão menos representados no Parlamento, eles têm um estatuto muito parecido com o dos Overseas Citizens of India, que o estatuto dos senhores conhecem, daí que isso nos levaria a concluir que a Índia, no fim de contas, também já reconhece a dupla nacionalidade. Como acontece na generalidade das comunidades de diáspora, a igualdade efetiva só se verifica quando os cidadãos estão no território nacional. Regra que é válida por relação aos cidadãos da União Europeia no território da União Europeia. Um problema que me parece que justifica melhor atenção é o do tratamento da plurinacionalidade num quadro em que um dos países não aceita, pelo menos formalmente diz, nós não aceitamos a plurinacionalidade. Não importa que se faça sobre esta matéria uma pequena reflexão e, sobretudo, que se afastem alguns fantasmas e alguns riscos. Segundo a lei da nacionalidade portuguesa, se alguém tiver duas ou mais nacionalidades e uma delas for a portuguesa, só esta releva face à lei portuguesa. Havendo conflitos de leis, releva apenas a nacionalidade do Estado em cujo território plurinacional tenha a sua residência habitual, ou, na falta desta, a do Estado com o qual mantenha uma relação mais estreita. Se o cidadão for português e indiano, a lei portuguesa é irrelevante quando ele se encontrar no território da Índia, ou quando em qualquer outro Estado invocar a qualidade de indiano. Mas ele não pode invocar essa qualidade de indiano no território português, porque é cidadão português, ou da União Europeia, porque é cidadão da União Europeia. Já a antiga lei, a Lei nº 2098, de 29 de julho de 1959, estabelecia o seguinte na sua base de 53. O português, havido também como nacional de outro Estado, não poderá, enquanto estiver no território desse Estado, invocar a nacionalidade portuguesa perante as autoridades locais, nem reclamar a proteção diplomática ou consular portuguesa. Nos países que não aceitam a plurinacionalidade, o simples acesso às estruturas consulares do terceiro país, do qual os nacionais são também cidadãos, pode implicar a perda da nacionalidade desses países, na medida em que os cidadãos se comportem como estrangeiros no seu território. É o que tem acontecido a milhares e milhares de indianos, que também têm nacionalidade portuguesa, mercê do que me parece ser uma errada e inconveniente interpretação das leis. Se esse cidadão também é português,
precisar de um visto para entrar na União Europeia, deve pedi-lo como cidadão indiano num consulado europeu, invocando a referida norma que atribui especial relevância à lei do local da residência, evitando quaisquer outras modalidades e opções que possam contrariar essa norma e causar uma afronta doméstica à legislação doméstica indiana ou criar desnecessárias situações de conflitos de lei. É o mínimo respeito que se exige, é o respeito pela lei do local onde se reside. A plurinacionalidade tem um valor inestimável na medida em que multiplica os direitos dos cidadãos. Ser indiano e português é ser também cidadão da União Europeia e, portanto, poder percorrer livremente todo o espaço da União Europeia. Mas seria absolutamente inaceitável que isto levasse à desconsideração do respeito pelas leis da mainland, da mãe pátria. Não deve, por isso, ser usada, não deve ser por isso usada a dupla nacionalidade ou plurinacionalidade de uma forma redutora. É muito importante que aqueles que têm o direito à nacionalidade portuguesa, nos termos das leis portuguesas, mas que também são indianos por direito próprio, usem esses direitos de uma forma inteligente, sem afrontar nenhuma das pátrias. Esperamos que o nosso livro possa ajudar a descobrir novos caminhos na rota do humanismo que deve marcar as relações entre os povos e o respeito pela história e pelas culturas. Nesse contexto, devo relevar que a legislação moderna de Portugal foi alargando o âmbito da cidadania portuguesa de modo a reconhecer as relações legítimas de pessoas espalhadas pelo mundo, fora como povo, e a retificar alguns erros do passado. Assim, para exemplo, a título de exemplo, refiro que recentemente foi introduzida uma alteração na lei da nacionalidade que confere o direito à nacionalidade, reparando um erro histórico com mais de 500 anos, aos descendentes dos judeus sefarditas portugueses que foram perseguidos pela Inquisição e que se espalharam por todo o mundo, sendo o exemplo talvez mais expressivo o do nosso Garcia da Horta, aqui de Goa. Agradeço penhoradamente ao professor Adecleto a preciosa ajuda que me deu, transformando dois textos, um texto de uma original em língua portuguesa e uma primeira tradução que todos chegámos à conclusão que não podia ser servida a ninguém, neste livro que eu acho que era impossível sem trabalho de detalhe que ele realizou e que é a primeira edição em papel de uma edição digital muito conhecida porque atingiu um valor perto dos 10.000 exemplares, publicada pela editora Smashwords. Desejo ardentemente que este livro, desejo ardentemente que eles continuem na lógica da plurinacionalidade, que todos aqueles que são portugueses e indianos continuem na lógica da plurinacionalidade a ser orgulhosamente indianos. Como os luso-brasileiros são orgulhosamente brasileiros, os luso-americanos são orgulhosamente americanos. O que seria inaceitável é que o fantasma da redução dos indianos ou